Vamos conversar mais uma vez de uma medida de dispersão que você tem que mandar bem, que é a nossa chamada de variância e o nosso desvio padrão populacional. Considere aqui que eu tenho a idade de 5 crianças, 3 anos, 6, 5, 7, 9, e eu quero saber quanto vale a variância e quanto vale o desvio padrão populacional. Você deve toda vez começar calculando a média aritmética. Perguntando ou não é um mal necessário. Então você chega aqui, vai calcular a média. Não esqueça que a média é simbolizada por x barra. Quem vai ser a média? Vai ser a soma desses valores. 3 mais 6 mais 5 mais 7 mais 9 dividido pela quantidade. Qual é a quantidade de números aqui? 5. E aí eu tenho a nossa média. Agora, olha só, você vai somar aqui. 3 mais 6 vai dar 9, mais 5, 14, 21, 30. Então, eu tenho 30 dividido por 5 e eu vou ter uma média que vale 6. Após você calcular a média, você vai ter condições psicológicas para obter os chamados desvios absolutos. O que é o desvio absoluto? É assim, ó. Como eu tenho 5 crianças, eu vou ter 5 desvios. Observe que a média das idades vale 6. Essa criança com 3 anos está abaixo da média. Está abaixo quantas unidades? 3 unidades. Então, você coloca bem aqui, ó, que o nosso desvio, nesse caso, para a primeira criança, vale 3. Você entendeu a ideia? A ideia é só fazer a diferença. Você vai fazer um maior menos um menor, porque é em módulo. Absoluto é em módulo. Então, desvio absoluto, você vai fazer aqui, ó. 6 menos 3 vai dar 3. 6 menos 6 vai dar 0. 6 menos 5 vai dar 1. 7 menos 6 vai dar 1. E aqui, por último, você tem 9 menos 6 vai dar um número 3. Então, você vai calcular o desvio. Mas Murray não perguntou o desvio absoluto, ele quer saber a variância. Por quê? Porque a nossa variância tem uma definição. Não esqueça, primeiramente, que a nossa variância aqui é simbolizada por esse sigma elevado à segunda. Sigma à segunda. O sigma é o desvio padrão populacional. Então, aqui a nossa variância, que é o sigma à segunda, quem é a variância? A variância é a média dos quadrados de cada desvio. E eu estou te dizendo que você tem que pegar cada desvio desse, elevar a segunda potência, olha lá, 3 à segunda, mais 0 elevado à segunda, mais 1 à segunda, mais 1 à segunda, mais o número 3 aqui elevado à segunda e dividir pela quantidade. É uma média aritmética. Então, aqui são 5, eu vou dividir aqui por 5. Isso aqui, não vai esquecer, estou falando aqui de sigma elevado à segunda, onde esse sigma aqui é o desvio padrão populacional. Então, a variância é a média dos quadrados de cada desvio. Agora é só resolver essa conta aqui. Vamos lá? Você tem 3 à segunda, 9, mais 0, mais 1, mais 1, mais 9, dividido por 5. Aqui em cima você vai ter o valor 9 mais 1, 10, mais 10, 20. Você vai ter 20 dividido por 5. Então, você encontrou aqui que a sua variância será o número 4. Então, aqui você tem a resposta. Resposta, quanto vale a variância? Mas, Murray, e se você quiser saber o desvio padrão populacional? Ah, então, nesse caso, é que vai entrar em ação esse expoente 2 aqui. Então, a gente pergunta, o que esse 2 está fazendo aqui? É essa função. Está uma potência, passa uma raiz. Então, o nosso sigma, que seria o desvio padrão populacional, ele vai ser a raiz quadrada do número 4, que vale 2. Então, aqui você tem o desvio padrão populacional e aqui você tem a sua variância. Dá uma notada agora aqui, que eu vou resolver mais uma situação importante. Vou te dizer, é uma situação que você tem que tomar cuidado. É uma situação quando aparecer quantidade, quando aparecer a frequência. Como é que eu faço a variância? Como é que eu faço o desvio padrão? Aguarda, mas dá uma notada aqui, rapidola.
Vamos considerar essa situação aqui, que eu tenho 10 alunas, 3 alunos tiraram nota 5, 5 alunos nota 9 e 2 alunos nota 10, e nós queremos saber quanto é que vale a nossa variância e o nosso desvio padrão populacional. O que é que a gente tem que fazer? Sempre começa calculando a nossa média aritmética. Mas nesse caso, não será média aritmética simples. Por quê, professor? Porque eu tenho a frequência. Bem aqui que a frequência absoluta, que é a quantidade de alunos, será meu peso. Então, a sua média será uma média aritmética ponderada. Então, você começa assim, ó. A sua média, vamos colocar aqui, ó. X barra será... Aí você pega, a primeira nota é 5, aí multiplica pelo peso, que é a quantidade de alunos, 3 alunos. Bem aqui você tem agora 9, que multiplica pelo seu peso, que vale 5. E depois 10, que multiplica pelo peso, que é 2, dividido pelo total de alunos, que é a soma da frequência lá. São 10 alunos, vou colocar aqui devagar, 3 mais 5 mais 2. Agora você vai resolver aqui em cima e você vai ter os seguintes valores. 15, bem aqui, você vai ter 15, 9 vezes 5, 45, mais 20, e aqui embaixo dividido por 10. A soma aqui em cima vai dar 80 dividido por 10, e aí você vai ter uma média que vale 8. Após você calcular aqui a sua média aritmética, você agora calcula, sabe quem? Os desvios absolutos. Como assim, professor? Olha, a sua média é 8. Esse aluno tirou nota 5 bem aqui. Ele está abaixo ou acima da média? Está abaixo. Quantas unidades? 3 unidades. 8 menos 5, vou colocar aqui do lado. Número 3 aqui é o seu desvio. Aqui é 9, aqui é 8. 9 menos 8 vai dar 1. Bem, aqui é 10, aqui é 8. A diferença vai dar 2. Então, esses valores aqui são chamados desvios e você precisa calcular sempre. Então, faça a média, sempre é um maior menos um menor. Se quiser, pode fazer em módulo, né? Módulo da média menos cada valor x, i, que a gente chama bem aqui. Após isso aqui, está na hora de fazer a nossa variância. Como é a variância? A variância é a média dos quadrados de cada desvio. Só que tem um porém. Sabe quem manda? Quem manda é a média que você calculou no início. Se essa média aqui fosse uma média simples, a variância seria uma média simples. Como essa média é uma média ponderada, a sua variância será uma média ponderada. Eu estou dizendo o seguinte, para você calcular a nossa variância, que é simbolizada aqui por sigma elevado à segunda. Ah, meu professor utiliza V aqui. Fique à vontade. Então, bem aqui eu tenho a nossa variância. Quem vai ser ela? Você vai pegar esse desvio aqui, vai elevar a segunda potência. Mas como é uma média ponderada, você vai multiplicar esse número pelo 3 aqui. Aí mais esse outro desvio que é 1, multiplicado pelo peso. O outro desvio aqui que é 2, elevado à segunda, multiplicado pelo peso que é 2, dividido pela soma das frequências. Então, eu gostaria que você entendesse com calma que a minha variância ela é uma média, né? A média dos quadrados de cada desvio. Mas média o quê? Nesse caso, uma média ponderada. Murá, eu ainda não saquei ainda porque eu não entendi por quê. Entenda bem. Você não pode chegar aqui e fazer 3 a segunda, mais 1 a segunda, mais 2, porque vocês não têm 3 alunos, vocês têm aqui 10 alunos. Se você quisesse, você poderia fazer separado, assim. Olha, quantos alunos tem esse desvio? 3 alunos. O primeiro teria um desvio de 3 a segunda. O segundo, 3 a segunda. O terceiro, 3 a segunda. Como são 3 alunos, multiplica por 3. Mesma coisa aqui. São 5 alunos, cada um teria um desvio de 1 a segunda. 1 a segunda, 1 a segunda. Aí, em vez de ficar somando, você multiplica por 5. Então, é por esse motivo que a nossa variância ela vai ser uma média e, no caso, uma média ponderada. No exercício anterior era uma média simples, porque aqui era a média simples. Fica de olho, quem manda é esse aqui. Se você fizer média simples, aqui será. Se aqui é média ponderada, aqui será média ponderada. Vamos fazer os cálculos? Eu vou ter aqui, ó, sigma elevado à segunda
vai ser igual a quanto? Aqui, ó, 3 a segunda, 9 vezes 3, 27. Mais 1 a segunda é 1 vezes 5 dá 5. 2 a segunda, 4 vezes 2 vai dar 8. Dividido aqui por 10. Aqui em cima vai dar 40. 27 mais 5 mais 8 vai dar 40. 40 dividido aqui por 10. Você dá uma pachacada, um zero em cima, um zero embaixo. E aí você chegou que sigma elevado à segunda vale 4. O que é sigma elevado à segunda? É a nossa variância. Variância vale 4. Ah, eu quero desvio padrão populacional. Aí você vai passar a raiz quadrada. Então, seu sigma, que é o desvio padrão populacional, será a raiz quadrada de 4, que vale 2. Então, aqui eu respondi. O nosso desvio padrão populacional é o número 2 e a nossa variância vale 4. Não vai esquecer, esse cara aqui é a nossa variância. E a observação do exercício era essa. Cuidado, se aparecer uma frequência aqui, a sua média tem que ser uma média aritmética com ponderação, né? Uma média aritmética ponderada para você calcular. Eu falei bastante aqui na aula, você pode ter percebido, desvio padrão populacional. Por quê? Porque existe uma outra versão. Eu posso calcular aqui um desvio padrão não populacional e sim amostral. E aí qual é a única diferença? Se for amostral, aqui a gente simboliza por S, né? O meu S seria o desvio padrão amostral. Então, S elevado à segunda é a variância, seria uma variância amostral. E aqui não é N. Bem aqui será N menos 1. Então, se fosse amostral isso aqui você não ia dividir pela quantidade, por exemplo, 10. Ia dividir pela quantidade 9. É sempre 1 a menos da quantidade de pessoas que você tem, de objetos que você tem. Agora, eu vou falar isso na próxima aula para a gente tirar todas as dúvidas. Como é que eu faço para calcular um desvio padrão amostral? Te espero. Epa, não vai embora, estou aqui escondido. Gostou da aula? Quer mais conteúdo? Então assista a nossa próxima aula aqui e sempre divulgue o canal Rapidola. E não esqueça, deixa seus comentários aí, aquele seu joinha parceiro. Te espero na próxima aula.